Olá, Piracicaba, aqui é Adorão Santo. Olá, pessoal, estamos na plataforma cívica, aqui direto do elevador panorâmico da ponte Irmãos Rebouças, aqui no Rio Piracicaba. Estamos aqui agora, eu converso com o Coronel Pedro, Coronel da Polícia Militar, Pedro de Carvalho. Pedro, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Coronel Pedro, obrigado por vir à plataforma cívica, contar um pouquinho da sua história e compartilhar um pouquinho da sua trajetória na valorosa Polícia Militar do Estado de São Paulo e em especial aqui na nossa noiva colinense. Você entrou para a PM em que ano? Bom, eu pertenço ao quadro de saúde da Polícia Militar. Eu fiz o concurso público, eu sou natural do Rio de Janeiro. E em 1900... Lá é da Gema, como nós falamos aqui, paulista da Gema, como que ela... eu sou carioca da Gema da mesmo. Gema. Eu nasci em Botafogo, em 1959, e morava no Leblon. Depois eu já estava na residência médica, fui morar na Barra da Tijuca, minha família, né? Morava na casa do meu pai. E acabando a residência médica, eu fiz o concurso, prestei concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E isso até então você... Em 87. E morando no Rio. No Rio. Aí, por que entrar na PM de outro estado, assim? Olha, tinha aquele drama, é outro estado lá, é violento. Naquela época já existia isso ou não? Sim, isso é muito importante. Naquela ocasião, no Rio de Janeiro, quando a gente lê, eu meio que não dava para deixar de acreditar, porque quando eu acabei a residência médica em fevereiro de 87, durante a residência eu já fiz os concursos para... Eu resolvi que ia sair do Rio de Janeiro porque eu previ que as coisas iam ficar um pouco complicadas. Eu tenho como esporte de predileção o ciclismo. Na época que eu era moleque, eu era, claro, morava junto à praia, eu era surfista. Descoloriu o cabelo também ou não? Não. Aliás, o cabelo, se você for à praia muito, ele nas pontas ele acaba queimando, porque o sol queima bastante, né? Não é só Mas tem gente que passa... Sol e sal, né? Naquela época eu só passava parafina na cabeça, eu nunca passei, não. Ficavam tirando muito sarro da minha cara por causa disso, mas não passava, não. E aí eu resolvi que eu ia sair do Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro, e aí eu falei, bom, isso aqui não vai dar certo, né? Essa coisa não está indo bem. Naquela época o índice de violência já começava a ficar um pouquinho mais complicado, mas eu nunca imaginei que fosse chegar lá sem nenhum demérito a ninguém, mas chegar no ponto que chegou. Esse é o problema geral do Brasil social. Eu perguntei porque aqui em São Paulo nós vemos muito, a grande mídia ela mostra muita ocorrência policial ou notícias de violência de outros estados e acaba não mostrando a própria casa. Eu lembro de um período que eu estive no Paraná e do que eu cheguei no Paraná, eu falei, eu sou de São Paulo, lá é feio, lá é violento. Não, no Rio é pior, né? Porque eu também era vítima do que nos eram impostos. E quando eu fui também, uma época, para o Rio de Janeiro, eu vi os telejornais lá, só mostrava notícia de São Paulo. Eu falei, puxa, é meu estado. Claro, nós não somos ingênuos, nós sabemos que a ocorrência existe. Mas eu sinto que escondem as notícias locais e mostram a grama do vizinho é mais verdinha ou é mais podrinha, no caso do jornalismo policial. E lá, você não tinha essa, naquela época? Na realidade, São Paulo, quando eu vim para cá, em termos de violência, de criminalidade, era muito inferior ao Rio de Janeiro, já naquela época, objetivamente. Eu morava lá e via isso na carne, né? Como dizer. Sim, conheceu. E o Rio sempre, infelizmente, a minha cidade natal, sempre capitaneou algumas modas. Por exemplo, o pessoal no farol, lá no Rio a gente chama o farol de trânsito de sinal. No farol fazendo malabarismo, isso começou no Rio. Então o Rio sempre foi mais ou menos uma avant-première, quer dizer, uma antecipação do que vai acontecer no Brasil. E tanto isso não é uma mera ilação, que a primeira facção criminosa que se teve notícia no Brasil aconteceu
no Rio de Janeiro, não vou falar o nome aqui. Tranquilo, sim, E acabou, assim, por que isso no Rio? Eu acredito, e como o Rio acabou sendo a capital da República, e o principal aeroporto de chegada de pessoas do mundo inteiro no Brasil, as coisas que estavam acontecendo fora do Brasil, isso é verdade, o Rio incorporou muita coisa que estava acontecendo fora do Brasil. Principalmente, na realidade, a entrada dos entorpecentes no Brasil. A porta de entrada, né? Aconteceu principalmente pelo Rio de Janeiro. Sim. E daí a tal da moda, né? Na época de uso de entorpecentes, a primeira droga que chegou no mercado, não sei se pode chamar esse mercado, foi a maconha. E logo foi sucedido, eu vi isso, eu era rapazote, eu tinha 16 anos na época, 15, 16 anos, mas quando eu tinha 15 anos, a maconha entrou no Rio de Janeiro. E subsequente a isso, começou muito curiosamente a acontecer roubo de toca-fita. Naquela época não existia CD. Roubo de toca-fita dos carros. E o toca-fita mais almejado era o TKR. Amo anos 80, bandejão, o pessoal sai com bandejão. A minha época de adolescência foi a época do Dança em Deus. Você tinha um dojo? Dojo ou não? Dojo era o amplificador que toca fita, né? Mas eu sou da época do Dança em Deus, efetivamente, da boate papagaio na Lagoa. Na adolescência. E era uma época, vou falar a verdade, é uma época comparado ao que a gente tem hoje, muito tranquila mesmo com a já nascedora. Sem dúvida nenhuma, a entrada do entorpecente na sociedade, isso não sou eu que falo, está altamente ligada, muito ligada ao nível de violência, sem dúvida nenhuma. O tráfico de drogas, que é uma subsequência do hábito de uso de alguma parte da população, ele é o gerador, sem dúvida, da criminalidade. Isso já está comprovado em várias teses, não sou eu que estou falando isso. Daí, em 87, o senhor entrou, decidiu, não conhecia nada aqui no estado de São Paulo, na PM. O porquê vou me inscrever na Polícia Militar de outro estado, né, do estado de São Paulo? Eu tinha uma parente da minha madrasta, que meu pai estava no segundo casamento quando vim para cá, que morava em Campinas. Sim. E era da casa ou não? Não, ela era mineira, ela morava em Campinas. E ela me falava maravilhas de Campinas. Mas só que quando houve... Só não da água, né? Você não bebeu água lá não, né, doutor? Opa, frente. E aí, quando houve o concurso que saiu no Diário Oficial, na época tinha um jornal, chamava-se, já não existe mais, chamado Jornal dos Concursos. Na época não tinha internet, na época não tinha WhatsApp, Google, nem pensar. Não tinha internet, não tinha filme celular, não tinha nada. A gente usava telefone de fixo. Orelhão. Eu, quando para saber o resultado do concurso, eu já como médico residente, eu saía quando acabava o expediente do dia como residente médico, eu pegava o carro, ia para o aeroporto do Galeão, onde tinha uma central telefônica interurbana. O azul, né? Azul. DDD. Tinha lá uns 15 orelhões lá no aeroporto do Galeão. Tinha fila também, não tinha? Não tinha porque só chegar, não tinha fila. E que eu ia assim, geralmente no final da tarde, dia de semana. Então, e na época não tinha como acompanhar o resultado dos concursos. E aí eu assinei o Diário Oficial do Estado de São Paulo. E chegava todo dia. Quer dizer, eu tinha um manancial de papel, pilhas. Mas chegava o quê? No Rio de Janeiro. 2, 3 dias atrasados? Não, chegava no dia seguinte. Você estava brincando. Chegava na minha casa e dizia, um monte de papel, imagine, Diário Oficial em papel. Há pouco tempo, não tinha nada eletrônico. O senhor foi para o Barro Branco? Quando a gente entra como médico na Polícia Militar, a gente entra como segundo tenente. Quando a gente faz o concurso, não é um concurso muito tranquilo, tem aptidão física, avaliação psicológica, porque você está entrando num ambiente de segurança pública. E, no final,
e você sai o resultado. Saindo o resultado, você é convocado, como todo emprego público, para a anuência. O resultado sai, a convocação sai no Diário Oficial e te mandavam, na época, um telegrama. O carteiro ia lá, telegrama, assina aqui, telegrama. E mandaram o telegrama, e aí você faz um estágio de adaptação ao mundo militar. Até então era médico, porque na Polícia Militar não tem faculdade de medicina. No Exército não tem faculdade de medicina. Você se forma médico e presta concurso ou vai fazer a prestar serviço médico na corporação militar. E aí houve um espaço de 6 meses, um prazo de 6 meses, de adaptação à vida militar na Academia Militar do Barro Branco, que é onde se formam os oficiais da Polícia Militar. Era internato, era regime internato? Na realidade, era sequencial, não era um dia por semana, foram 6 meses. Eu consegui um alojamento na intendência, né? Tinha um alojamento para oficiais em trânsito no hospital, no anexo do Hospital Militar, e daí eu fiquei alojado aí. Quer dizer, foram 6 meses de caserna. Depois disso, como eu estava classificado em Piracicaba, eu vim para Piracicaba, cheguei em Piracicaba dia 5 de maio de 1987, morei no quartel 8 meses. Você tinha quantos anos nessa na época? Primeira cidade foi Piracicaba. Piracicaba. Na Olha, época legal. eu tinha 27 anos. Obrigado, Barro Branco, obrigado, Comando Geral da Polícia Militar, hein? 27 anos. Aí sim o senhor bebeu a água de Piracicaba. Aí eu vim aqui para Piracicaba. E Piracicaba é o seguinte, para quem não lembra, tudo bem, você chega aqui, aí chegava o domingo, né? E só lembrar que eu cheguei 5 de maio de 87 e o shopping de Piracicaba inaugurou dia 10 de outubro de 87. Até pouco Não tempo. tinha nada. Era Praça José Bonifácio. Você só podia no sábado, aliás, no sábado, no domingo, né? Só tinha um lugar para você almoçar se você não tivesse em casa. Era o restaurante Jardins. Jardins, e ali no cruzamento da Benjamin com a 15, se não me engano, com a 15 de novembro. E eu comia um filé cubano. Ou então era aquele restaurante famoso que fechou já há tempo. O Beira Rio. Beira Rio não, tinha um outro. O Mirante. Não. Tinha um que era o Mirante, era caríssimo. Era bom. Na Praça do José Bonifácio tinha um restaurante bacana ali que era muito bem servido, que fechou. Puxa. Eu sou mais novão. Já fechou faz tempo, mas era muito bem servido, tinha um salão enorme, as mesas de madeira maciça e tal, muito bem servido. E aí naquela época... Nessa época aí, para mim, comer fora de casa era ir na casa da avó. Era molecão, tinha 10 anos. E assim, quando tinha rancho no quartel, eu comia lá durante a semana. E aí, durante muito tempo, até a inauguração do Shopping Piracicaba, eu ia no Shopping Guatemi. Domingo pegava... Pô, naquela época era uma distância maior, porque os carros eram mais barulhentos, mais pesados. As rodovias não eram principalmente no estado de São Paulo, nossas rodovias aqui são verdadeiros tapetes, né? Naquela época era uma viagem, hoje é um pulinho, né? Mas assim, nessa época, quer dizer, eu cheguei logo depois, 2 meses depois eu cheguei em Piracicaba, da inauguração da Luz de Queiroz, da duplicação da Luz de Queiroz. Tá vendo? Novo? Novinho foi. Era uma viagem. O asfalto ainda estava cheirando picha ainda. Doutor, aqui em Piracicaba, o senhor sempre trabalhou em Piracicaba ou chegou a ser transferido, ir para outras cidades? Eu atendi. Não, eu fiquei na unidade sanitária. Na época chamava-se Formação de Saúde, e depois virou Unidade Integrada de Saúde. Sempre fiquei lotado em Piracicaba. A gente, como militar, por exemplo, eu atendia os policiais militares da região do 10º Batalhão. E nós éramos subordinados, o 10º Batalhão era subordinado ao CPI 2 de Campinas. Depois de há muito tempo que se criou o CPI 9, o atual Comando Regional de Piracicaba. E eu fiquei lotado aqui no 10º Batalhão de Piracicaba. O senhor saiu como tenente, né?
Aqui, Eu comecei como segundo tenente, aqui há uma chegou promoção automática 6 meses a primeiro tenente e aí segue a carreira. E hoje o senhor é coronel da Polícia Militar. Eu sou coronel médico da Polícia Militar. Que legal. Na reserva, né? Estou na reserva. Sim. Deixa eu perguntar, acho que muita gente não conhece os quadros especiais. Independente do posto, uma vez policial militar, você tem toda a qualificação de um policial comum. Sim. Aquele treinamento operacional, policial operacional. Sim. Eu sempre gostei muito da parte operacional. Eu fui membro, dirigente do grupo de medicina tática. E o que é medicina tática? Né? Medicina tática é você socorrer o policial na chamada zona quente. Ou seja, você armado, você tem que ter habilitação em arma longa, né? 762, 556, e também você tem que conhecer os procedimentos de avanço, quer dizer, não é... O pessoal vê muito em filme que ele sai correndo, atirando, não existe isso. Você quando... Só em filme, Só né? em filme. Só em filme e computador. E airsoft. Toma um tiro no ombro e não é nada disso, não existe isso. Se você tomar um tiro de um calibre 556, 762, se for 762, arranca teu braço. Não tem tiro de raspão. Então, você tem que fazer um procedimento de progressão, quer dizer, sempre se abrigando, quer dizer, tendo um obstáculo entre você e o projétil que está sendo atirado em você, né? Então, primeiro de tudo, você deve se proteger. E porque para você resgatar o policial ferido na zona quente, quer dizer, onde está comendo bala, né? Tá vendo, você entra, é um avanço de tropa. Você entra atirando com apoio, revezamento e tal, e sai, pega o policial, coloca uma faixa nele e sai rebocando ele e sempre com a proteção. A maneira de você não deixar o oponente, o inimigo, atirar em você é você atirar mais do que ele. Porque ele, para atirar, ele precisa estar vendo alguma coisa. Mas normalmente, num conflito onde tem várias pessoas atirando, você tem que rezar para Deus, estar com colete, bem, e tem que diminuir ao máximo a silhueta. Então, você não fica... A menor silhueta que você pode ser atingida numa situação de conflagração com tiro é deitado. É muito difícil você fazer. É muito difícil. Então, se a gente sair, é muito difícil você fazer mira, por exemplo, na pessoa deitada, com a cabeça virada para você e o pé para fora. Porque a silhueta é muito pequena no chão. E é muito avisada, o tiro. Você acertar um tiro nesse tipo de silhueta, o tiro, a graduação do tiro de cima para baixo vai depender muito da massa de mira, quer dizer, da massa e da alça de mira da arma. Então, numa mira convencional, que não seja com auxílio óptico, é muito difícil você conseguir, porque a silhueta é um risquinho que você tem para acertar. Sim. Agora, se você fica na transversal da zona, você já aumenta mais. Se você ficar sentado, você vira um João Bobo, uma mosca, você vira mosca. Então, toda essa operação tinha que ser com fogo de inibição, e você tinha que vir tirando. Então, esse é o objetivo da medicina tática, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um excelente grupo hoje de médicos treinados para agir em zona quente, um pessoal muito competente, que não deixa nada a desejar as melhores equipes médicas de socorro aos policiais em zonas de conflagração, chamadas zonas quentes. Então, isso foi um grande avanço. Eu cheguei a subdiretor de saúde da PM na conformação da assistência ao policial militar. Tudo foca no policial. Que o policial, eu vou deixar claro isso, o policial é um dos únicos, qualquer policial militar, guarda municipal, sai de casa, não sabe se vai voltar. Voltar para casa é uma bênção de Deus. Amém, amém. Exatamente, porque você, para quem já teve um pouco de contato com a rua, às vezes você tem um indivíduo que você parece um cordeirinho. Você não dá nada para o sujeito. Mas aquele indivíduo é o indivíduo mais perigoso. Porque você se concebeu com aquele indivíduo é inofensivo. Hoje,
Eu estava conversando agora há pouquinho com o Giovanni, um grande amigo meu. Doutor Giovanni Bertazzoni, advogado. Isso. Eu chamo de Giovanni. Abraço, doutor. Giovanni é amigo meu, o doutor Giovanni, advogado, procurador e tal. Então, assim, eu estava conversando com o Giovanni que acabei esquecendo. Doutor, o senhor é doutor Pedro. Tem hora que eu não sei se eu chamo de doutor, de coronel. Doutor Pedro, Pode médico, chamar de Pedro mesmo. coronel da Polícia Militar. O senhor realmente tem um currículo muito impressionante, tem qualificação. Eu costumo dizer que essa é uma verdade inquestionável da Polícia Militar. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela qualifica os seus quadros. Então, são profissionais bons, seja do operacional de rua, do policial propriamente dito, seja dos quadros de serviços especiais. Parabéns, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu queria estar pedindo para você se inscrever, deixar o seu like aqui para nós, se inscrever no nosso canal. Queria estar deixando um beijão especial para a nossa amiga Carla Vilela, lá do canal Gun Show. Quero indicar para você que nos acompanha o Gun Show. E eu quero pedir se eu posso indicar o seu nome para Carla Vilela do Gun Show, para fazer uma matéria com o senhor, fazer uma entrevista. Você tem muito conteúdo a compartilhar. Só para encerrar, é importante saber, eu estou falando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que pertenço a ela, quer dizer, eu estou na reserva, o policial não se aposenta. Se houver uma situação... Você sente falta de engraxar coturno? Porque para falar a verdade, sim. Se a gente nunca... Uma vez policial... Se você sente falta, eu sei coturno em casa para você engraxar para mim. Eu dei muito suporte às rebeliões de presídio que tiveram em Piracicaba. Inclusive, a última fui eu que coordenei a saída dos reféns, né? Sim. E eu digo para você que o ser humano é muito mais perigoso do que um leão. Eu prefiro você me colocar numa sala com um leão do que com um ser humano. Que eu ia falar, me lembrei. É muito importante a gente lembrar que a agressão com faca é tão ou mais perigosa que a agressão com arma de fogo. Sem dúvida. Nunca negligencie ninguém, porque ele pode ter uma faca e vai te matar. E dói. Entendeu? Sangra, você não morre de uma vez. Então, assim, a agressão com faca, todo mestre em arte marcial sabe muito bem disso, e todo policial sabe bem. E o colete pode não, dependendo da lâmina e do aço que a faca tiver, pode não segurar a penetração da faca. Então, a faca é muito importante. E vamos falar a verdade, temos que também, eu conheço vários guardas municipais que estão na linha de frente também. Sim. Essa turma, ser policial, ser bombeiro, porque, veja bem, o bombeiro anda com a funcional. Você está paisana na rua, o bandido que vai pegar e vai descobrir que está funcional, ele não vai... não, você é bombeiro, eu não vou matar você, né? O bandido ele vai matar qualquer um que estiver né? funcionando. Exatamente. Então, ser policial, estar no dispositivo de segurança, é um modo de vida diferente e que precisa de muitos ensinamentos e percepção legal. Então, todo mundo está na segurança, guardas municipais, Polícia Militar, Polícia Federal. Essa turma vive cada dia. Cada dia. Não tem essa história de, não, é tranquilo que eu estou na administração. Vai ter um dia que não vai estar. Eu dei aula durante 5 anos na Guarda Municipal de Limeira. Eu dava aula de Direito lá. Importante registrar, o doutor Pedro, o senhor é meu bicho, né? O doutor Pedro é meu bicho lá no ISCA Faculdade, sou. Médico, advogado, coronel da PM. Imagina, Carlinha, fica a dica aqui, meu amor. Última pergunta para encerrar. O senhor continua morando em Piracicaba? Continua. Bebeu água do rio? Viu? Não tem por que mudar. Não tem. É uma cidade maravilhosa, né? Piracicaba, que adoro tanto. Eu prestei serviço à cidade, quer dizer, tenho certeza que prestei um bom serviço à cidade até agora. E por quê? Estou aí, fico aí, sempre trabalhei muito seguro e com convicção de que eu estava fazendo o que era considerado e que era correto, e estou aqui também. E se o Brasil precisar de mim, na situação, se o pessoal perguntasse na Polícia Militar se eu concordaria em voltar ao serviço ativo, eu voltaria.
Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, Piracicaba.